Bom dia, me chamo Andrelaine e vou falar sobre o trabalho Síntese e Caracterização de Nanopartículas de Ferro Zero Valente e Níquel suportadas em zeólita e a sua avaliação no tratamento de cromo hexavalente em meio aquoso. Vamos falar da motivação do estudo antes de detalhar o estudo em si. A contaminação de fontes hídricas ela vem acontecendo há muito tempo por conta de tratamento e de descarte impróprio de complexos industriais. Os compostos do cromo, eles são cancerígenos, justamente porque a forma hexavalente do cromo ela é aquosa, e isso facilita com que ela atravesse membranas celulares. Isso é um problema já reconhecido pela OMS, que determinou um limite máximo de concentração nas fontes hídricas, limite que, infelizmente, grande parte do Rio de Janeiro não está de acordo. Uma forma de resolver esse problema seria a redução do cromo para sua forma menos prejudicial, a trivalente. Ferro zero valente é um material com eficácia muito citado em literatura para redução de cromo hexavalente. Além disso, ele é magnético, o que podia ser uma vantagem para a retirada dele da água depois que a redução do cromo fosse feita. Mas apesar disso, ele apresenta alguns problemas. Ele oxida muito fácil quando em contato com oxigênio, e ele tem o mesmo problema que grande parte das partículas magnéticas. Ele aglomera muito fácil. Em estudos anteriores, foram sintetizadas com sucesso partículas de ferro zero valente estáveis, através de recobrimento com níquel. Quando expostas em meio líquido, elas oxidam muito bem o cromo. E um suporte de sílica foi usado como forma de diminuir a aglomeração. Mesmo com o sucesso da redução para cromo trivalente, ainda temos um problema. O cromo trivalente ele é menos prejudicial que o hexavalente, mas ainda é prejudicial. Lembrando que o limite de cromo estabelecido pela OMS se refere a cromo total e não só ao cromo hexavalente. Então, o ideal seria que depois da redução do cromo também ocorresse a sua retirada. Por isso, nesse estudo, vamos usar zeólitas como suporte. As zeólitas elas são alumínio silicato já citados como adsorventes de metais pesados em literatura, incluindo cromo trivalente. Nesse estudo, vamos usar uma zeólita comercial para avaliar a viabilidade da sua função de adsorção e também de suporte. As nanopartículas de ferro zero valente foram obtidas mediante o método de redução com boro-hidreto de potássio. Então, uma solução de ferro ela foi mantida em agitação com a zeólita por 30 minutos, e aí uma quantidade em excesso de boro-hidreto foi usado para a redução do ferro, para obter o ferro zero valente. Nessa pesquisa foram usadas duas rotas de síntese, com um tempo de redução de ferro de 30 minutos e outra com redução de 15 minutos. Depois foi adicionado sulfato de níquel e mantido em agitação por mais 20. O material foi mantido em 5 minutos por ultrassom e filtrado a vácuo usando acetona e álcool. Então ele foi seco a temperatura ambiente em capela. Para possível realização de um teste catalítico, é necessário fazer uma curva de calibração, porque só assim o meu espectrofotômetro pode fazer a correlação entre a absorvância e a concentração desconhecida. A curva de calibração nesse estudo teve 6 concentrações conhecidas para o cálculo dessa função. Aqui à direita, a gente consegue ver os testes catalíticos em andamento. Todos os reatores têm concentrações iguais de cromo hexavalente e do meu catalisador. Depois do tempo de reação, foi adicionado DPC para que o cromo fosse engaiolado. E isso para a reação e também torna a presença do cromo hexavalente mais visível. Nos tubos da esquerda, a gente vê a presença do cromo muito visível após 10 segundos de reação, e à direita vemos os tubos aparentemente transparentes, então talvez sem cromo depois de 40 segundos de reação. As amostras foram caracterizadas em DRX para identificar a composição, foi feito Mossbauer para determinar as fases em que o ferro se encontrava, MEV para observar a morfologia e EDS para confirmar as concentrações da minha amostra com a imagem. Esse foi o resultado da curva de calibração. Então a gente pode observar as concentrações conhecidas de cromo e o cálculo da regressão linear com um ótimo R². Aqui a gente tem uma análise mais precisa daqueles tubos vistos anteriormente, e a gente vê que a redução total do cromo, na verdade, ocorreu a 50 segundos. Esse daqui é o meu catalisador com redução de 30 minutos de ferro. As curvas com esses picos mais elevados, o ciano e laranja, eles não tiveram contato com o catalisador,
e isso nos ajuda como guia para identificar o sucesso da redução. A gente vê que somente a 10 segundos já houve uma boa diferença do cromo inicial. Aqui nesse gráfico a gente pode comparar o tempo de redução dos 3 catalisadores produzidos, então o suporte inicial de sílica e o suporte de zeólita, uma com 30 e outra com 15 minutos de redução de ferro. Somente com a mudança de suporte a gente já pode identificar uma melhora no tempo de redução do cromo hexavalente. O de sílica ele tinha um tempo de redução de 120 segundos, enquanto que o de zeólita, a 30 minutos de redução de ferro, conseguiu a 50 segundos. Um resultado melhor ainda foi conseguido através da redução de ferro de 15 minutos. Ele conseguiu reduzir o cromo em 40 segundos. Comparando as taxas de reação desses 3 catalisadores, a gente vê que a taxa de reação ela mais que dobrou somente quando a gente usou o suporte de zeólita, e dobrou de novo quando a gente diminuiu o tempo de redução do ferro. Aqui estão os resultados preliminares do DRX, e a gente consegue ver o suporte totalmente amorfo da sílica, e a gente consegue identificar a presença de ferro, óxido de níquel e ferro-níquel. No suporte zeolítico com redução de 15 minutos de ferro, a gente pode identificar os picos bem característicos da minha zeólita, que ela é macro, então os picos são muito bem definidos. O meu catalisador que está suportado na zeólita, ele é muito menor que isso, está talvez na escala nano, e por isso os picos dele são um pouco menos indefinidos, mas foi possível identificar a presença de óxido de ferro e ferro-níquel. Na redução de 30 minutos, a gente também conseguiu identificar a presença de óxido de níquel e ferro-níquel, mas o ferro-níquel estava em maior quantidade. Esse também é um resultado preliminar da espectroscopia de Mossbauer, e ele foi feito dessa forma. A gente conseguiu captar, pelo efeito de ressonância, vários picos característicos. Eles foram decompostos, e inicialmente a gente consegue identificar a presença de algumas fases de ferro. Esses picos mais baixos, arroxeados, que pode ser visto no gráfico superior, eles são característicos de ferro-níquel. O verde escuro, ele é o nosso tão esperado ferro zero. O ciano é o óxido de níquel. E uma forma bem esperada de ferro, ela é descrita por esses dois picos rosas duplicados. Eles são característicos de ferro 3, que é o que parece também estavam presentes na minha amostra. O MEV conseguiu demonstrar para a gente a morfologia dos nossos catalisadores. A parte mais clara e cristalina da espectroscopia já era uma forma esperada que a gente conseguiria ver, que é a de ZSM5. E também foi possível identificar a morfologia do ferro zero valente. Ele tomou esse formato de fios que estão suportados por toda essa amostra. Nessa imagem a gente pode ver bem claro porque ele ficou disperso dos outros em pequenos pedaços de ZSM5. Quando a gente muda de 35.000 para 84.000 a magnificação, a gente consegue ver que esses fios, na verdade, eles não são contínuos. Eles são constituídos por pequenas esferas de ferro zero valente, o que é muito interessante. O EDS ele revelou onde estava a sílica, o alumínio e o oxigênio dos meus alumínios silicatos. Então, as zeólitas confirmou onde elas estavam. E também confirmou que as esferas que formavam o nosso fio são realmente o nosso ferro. A gente pode ver aqui uma maior concentração de pontos vermelhos, acusadores de ferro. E no ferro-níquel, a gente consegue ver os mesmos padrões dessa aglomeração, porém menos intensos e com uma dispersão muito maior por toda a zeólita. Isso pode sugerir que houve sim o recobrimento do ferro. Gostaria de agradecer àqueles que tornaram esse estudo possível, então a PIBIC, a UFRJ, a PUC, onde o DRX continua sendo realizado, e ao Núcleo Multidisciplinar de Pesquisas da UFRJ Xerém, de Duque de Caxias, que foi o local da síntese, do teste catalítico e da análise morfológica e química por EDS do meu material. Obrigada, estou sempre disponível para as perguntas, se alguém quiser entrar em contato, e é isso.